Olá, eu sou a professora Lia, de Estudo da Bíblia, e hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão para todos nós a respeito da Páscoa, essa festa tão importante para todos os cristãos e que nós nos lembramos nessa semana, né? Sexta-feira agora, então nós vamos lembrar da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, que é onde a gente relembra, né, o sacrifício do Filho de Deus. E eu gostaria de começar essa reflexão justamente com essa pergunta, né? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo, ele veio aqui na terra. Por que ele precisou ir para a cruz? Por que do sacrifício do Filho de Deus? Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar lá no Velho Testamento para responder a essa questão e entendermos aí, então, como que surgiu a primeira Páscoa. A gente precisa entender que a Páscoa, antes de ser uma festa cristã, ela era uma festa dos judeus. Ela é uma festa judaica, primeiramente. Quando que ela surgiu? Por que surgiu? E o que ela tem a ver com a gente hoje? É isso que eu queria assim, explicar e tentar trazer, então, assim, uma reflexão, algo que possa falar ao nosso coração nesses dias que temos vivido, e que possa isso trazer esperança, né, para todos nós. Então, a gente precisa lembrar que o povo de Deus, ele era escravo do Egito, né? Eles foram escravizados, e essa escravidão, ela demorou 400 anos, em que eles estiveram sob o jugo, né, do império, então, que era o Egito. Até que Deus olha para aquela situação de escravidão, de sofrimento, né? Como diz em Êxodo 3, que Deus vê os exatores, vê o sofrimento e desce a fim de livrá-los. E quando Deus desce, a ideia aqui é que Deus levanta alguém para que pudesse libertar o seu povo na pessoa de Moisés. Então, Deus falou assim, ó, não vai ser uma coisa fácil. Então, você vai ter que isso vai acontecer através de pragas, porque o faraó não vai deixar simplesmente esse povo sair. E ao mesmo tempo, então, que Deus iria usar Moisés e usar essas pragas, ele iria então mostrar o seu poder, quem ele era, que ele é Deus acima dos deuses, que ele é Deus acima dos fenômenos da natureza, que era o que o Egito tinha. O Egito tinha vários deuses e relacionado com com a natureza. E Deus está dizendo assim, eu estou acima da natureza, eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso. E aí, o que importa para nós aqui hoje é lembrar que quando vai acontecer a 10ª praga, que é justamente a morte dos primogênitos, nessa praga haveria, então, algumas coisas assim diferentes, porque todas as outras pragas, o que aconteceu? O Egito sofreu, mas o povo de Deus, os israelitas, que eram conhecidos como eram conhecidos ali, não tiveram nenhum problema. Mas essa praga exigia do povo de Deus também obediência, porque Deus estava executando juízo sobre toda a terra. E para isso, né, eles teriam então que cumprir o que Deus mandou. Então o judeu ele não teria livre passagem simplesmente por ser judeu. Ia acontecer morte. Quer de egípcio, quer de judeu. Para isso, o que Deus faz? Deus diz assim, ó, para que vocês se livrem dessa praga, eu vou orientar o que vocês têm que fazer. Então, Deus orientou da seguinte forma. Você vai pegar um cordeiro, esse cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, você vai sacrificar esse cordeiro e o sangue deve ser passado nas vergas das portas, nos umbrais. Né, nas laterais da porta, porque seria a forma como Deus está dizendo assim, que é o sinal da fé, de que o povo estava confiando no que Deus ia fazer. Quem aceitasse a provisão do sangue do cordeiro teria livre passagem, que é aqui o que nos importa falar. Por quê? Porque é justamente essa ideia de livre passagem, né, seria a questão da morte do cordeiro, ou haveria ali no caso ou a morte do cordeiro ou a morte
do primogênito. A morte do cordeiro daria livre passagem, quer dizer, o anjo passaria por cima e não executaria juízo. Aquela pessoa ficaria com a sua vida. E tem a ver também com a questão da própria libertação do povo de Deus da escravidão. Quando eles ficassem livres, né, da escravidão, nos anos seguintes, essa festa deveria ser comemorada, onde eles fariam o quê? Eles teriam que reunir com a família para que o cordeiro, não precisava agora passar o sangue nas portas, mas ele ia ser consumido como uma refeição, uma celebração em família, onde, né, Deus disse assim, vocês farão isso como um rito perpétuo, para lembrar do quê? Para lembrar de que eu libertei vocês da escravidão. Anos depois, né, indo agora lá para o Novo Testamento, precisamente no Evangelho de João, a gente vê João Batista, né, aquele primo de Jesus, que quando vê Jesus vindo para ele, ele tem justamente uma expressão muito interessante. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era essa pessoa que vivia dentro desse contexto judaico. Ele sabia a respeito da Páscoa, sabia a respeito da tradição. Quando ele olha para Jesus, ele está dizendo assim, é esse o verdadeiro cordeiro que deveria vir ao mundo. É esse o cordeiro sacrificial. É esse que realmente tem poder de tirar o pecado. Então nós sabemos, né, respondendo à pergunta, por que Jesus precisou ir para a cruz? Justamente porque ele é o verdadeiro cordeiro, aquele que é sem pecado, e que foi morto lá na cruz do Calvário, para que por meio do seu sangue precioso, sangue de um inocente, nós pudéssemos ser perdoados. O Cordeiro do Velho Testamento substituiu o primogênito. Jesus é o Cordeiro que nos substitui, que tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter o perdão total de Deus sobre os nossos pecados. Isso é tão verdade que uma das palavras de Jesus na cruz, antes de entregar a sua alma, o seu espírito, ele diz assim, está consumado. Isso significa está pago. A dívida não precisa, a dívida foi paga. Vocês não me devem mais nada. Quer dizer, o nosso pecado é como uma dívida muito grande que a gente não tem condições de pagar, de fazer nada com essa dívida, mas Jesus, no nosso lugar, está dizendo, está consumado, está pago. E o melhor é de saber o seguinte, que essa festa não é uma festa assim que a gente só lembra a sexta da morte de Jesus, na sexta-feira da morte de Jesus. Não, ela vem nos lembrar que no domingo o Senhor Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E é o que Paulo está querendo nos lembrar quando diz a Timóteo, lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quer dizer, ele venceu, ele voltou da morte. Ele está vivo, com o seu corpo vivo. Para quê? Para poder dizer para nós que a morte não tem a última palavra. Mas o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, tem a última palavra sobre a morte. Então eu gostaria assim que a gente pensasse algumas coisas práticas, né? Então eu falei para vocês a respeito que o cordeiro precisava ser morto, precisava ser sacrificado. Eu falei que o sangue precisava ser passado nas vergas das portas, nas laterais. E falei também, né, a respeito de que o cordeiro precisa ser consumido. O que isso tem a ver com a gente hoje, com Jesus sendo esse cordeiro? Então é para lembrar, né, que ele é o que deu a vida por nós, ele é o que conquistou o perdão dos pecados por meio do seu sangue derramado, e ele é o cordeiro que precisa ser consumido. O que é isso? É a ideia do que Jesus falou quando disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome, pelo contrário, né? Terá a vida eterna. Assim como o alimento precisa entrar em nós e matar a nossa fome, Jesus,
através do seu Espírito, que é o Espírito do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, deseja entrar na nossa vida, na nossa casa, para ficar dentro de nós, para que assim a gente experimente esse sangue sendo passado sobre nós, nos dando uma nova vida e nos dando vida eterna. Então, eu queria assim lembrar, deixar aqui algumas implicações sobre essa Páscoa que agora é a nossa festa. Ela é renovação, ela diz respeito a renovar da vida, a renovar da mente, a renovar da expectativa em relação à nossa vida, nos faz pensar como temos vivido até aqui, se esse cordeiro já é o nosso substituto, se ele já é aquele que é crido por todos nós. Porque Páscoa também vem falar de salvação, assim como aquela festa antiga trouxe esse significado de libertação. Jesus é o nosso libertador, é o que nos liberta da escravidão do pecado, de uma velha vida, de uma vida longe e distante de Deus, e nos conduz para uma nova vida, uma vida de salvação, onde a gente pode usufruir de vida com Deus verdadeira. Ele é aquele que veio nos reconciliar com o Pai, e isso é maravilhoso. E aí, eu queria assim pensar que também Páscoa, para nós nesse momento que temos vivido de tantas incertezas, é também esperança. Esperança porque diante de tantas angústias, de medo, de solidão, do que quer que a gente passe, a gente pode lembrar de Jesus Cristo vivo, ressurreto, e que Ele tem a última palavra sobre a morte. Então nós não precisamos ter medo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é a certeza que se esse cordeiro faz parte da minha vida, se ele é Senhor da minha vida, eu posso ter a certeza de vida eterna, eu posso viver meus dias nessa segurança de que eu sou alguém criado por Deus para a eternidade junto dele. Num lugar, como diz o próprio livro de Apocalipse, onde não há mais choro, mais tristeza, nem dor, nem pânico, nem pandemia, nem mais nada. E onde reinará esse cordeiro sobre nós para todos sempre. Então eu queria terminar desejando a todos vocês uma feliz Páscoa. Uma Páscoa que seja cheia de renovação de esperanças, e cheia dessa certeza de que o desejo de Jesus é que você possa experimentar nova vida, possa experimentar vida eterna. Fique em casa, convide Jesus para estar também na tua casa, na tua vida. Um grande abraço.